Cada tribo tinha um conjunto de clãs e cada clã tinha casas ou famílias ampliadas. Então, pelo amor de Deus, anota o que eu vou te falar agora. Cada tribo é formada por vários clãs e cada clã é formado por várias casas ou famílias ampliadas. O livro de Números, ele revela bastante para nós essa estruturação, tá? No livro de Números, nessas referências que estão aí, eu não vou lê-las agora, você vai ter a mostra desse processo de forma muito clara. Agora, vamos entender como é que funcionava o núcleo central da casa. Gente, agora é que eu costumo dizer para os meus alunos da faculdade, tem inclusive alguns aqui, não é, com a gente, é o momento em que a gente abre a cabeça. É o momento em que realmente o conhecimento faz toda a diferença. A casa ou a família era composta por um pai e uma mãe e os filhos. Aí você fala assim, professor, tá bom, até aí não tem problema nenhum. É igual hoje, calma, é agora que o negócio fica bom. Por que não era a mesma estrutura de família que nós temos nos tempos atuais? No período tribal e no sistema até anterior, que é o patriarcal, nós teremos justamente um conjunto de mais ou menos 50 pessoas compondo uma única família. Então tinha um pai, tinha uma mãe e o resto era tudo irmão. Sim, era tudo irmão. Aí você fala, mas professor, haja ventre, né? Para essa mulher dar à luz a 50 filhos. Quando a gente olha para a família patriarcal, a gente entende que o pai, escuta bem, o pai era o mais velho do grupo. Então era por idade que se alcançava a paternidade. O pai é o mais velho do grupo, exatamente. E então, e a mãe? A mãe era a mais velha do grupo. Então vamos imaginar um grupo de 50 pessoas. A mais velha tem 80 anos e o mais velho tem 85. Esses são pai e mãe da casa. Escuta bem isso. Eles são pai e mãe. E vem cá, eles coabitam sexualmente? Não. Pai e mãe não coabitam sexualmente. Esse dado é muito importante, gente. Eles não coabitam sexualmente. Sabe o que vai acontecer? É tarefa social, é papel social, ser pai e ser mãe. E aí nós vamos entender por que às vezes no Antigo Testamento aparece pai que teve relação sexual com a filha. Porque filho e filha não necessariamente no regime da casa, no sistema tribal, era filho ou filha de sangue, gente. Ó, de sangue, né? Não. Era membro daquele agrupamento. Mesma coisa a mãe. A mãe tem 50 filhos, gente, mas não é filho do ventre dela. Uma parte pode ser. E a mãe, às vezes, é casada com um filho. Não é incesto, porque o filho não é de sangue. Entenda isso. Filho não é de sangue. Tá claro? Nesse período da história, aqui, filho é parente próximo que vive dentro de uma família, dentro de uma casa. O homem mais velho é o pai, tá em azul. A mulher mais velha é a mãe, tá em vermelho. O resto é tudo filho e filha. E entre filhos e filhas, eles se dão em casamento. Mas se dá em casamento com a irmã de sangue? Não. Se dá em casamento com o irmão de sangue? Não. Não é de sangue, pessoal. É agrupamento de pessoas. Aí, se a gente olha para esse contexto, nós passamos a entender que se chama de irmão, parente próximo, gente. Daí a gente entende o Novo Testamento quando diz muitas vezes que Maria teve mais filhos e Jesus tinha irmãos. Nós vamos ver que na realidade pode ser que neste caso
o texto dos evangelhos queira retomar o sistema tribal. O pai, quando morre, quem é que recebe a herança da casa? Quem passa a ser a liderança? O filho mais velho. Quem que é o filho mais velho, gente? O primogênito. Quando Jesus chama a Deus de pai e Jesus se coloca como filho, Jesus está se colocando numa posição de autoridade, pessoal. Jesus está se colocando numa posição de poder, porque o filho fica no lugar do pai. E quando Jesus dizia assim, olha, eu sou filho de Deus, os judeus da época ficavam dois de raiva. Por quê? Falavam o seguinte, olha, não, você não pode ser filho. Filhos somos todos nós, filhos de Abraão. Qual era a função do pai, o mais velho da casa? Sabe qual que era? A função do pai, o mais velho da casa, era conhecer cada filho pelo nome e distribuir conforme a necessidade de cada um o alimento, a produção. Então, o que justamente acontece aqui? O pai supre a necessidade dos filhos, dando aos filhos o pão. Agora você vai entender a oração do Pai Nosso. O que tem no centro da oração do Pai Nosso, gente? No centro da oração do Pai Nosso tem o pedido, o pão de cada dia, dai-nos hoje, porque o Pai é o provedor e Jesus quer retomar justamente esta concepção, o pai como provedor, o que dá o pão. Qual é a função da mais velha da casa? A mãe. A mãe é ser educadora. No período tribal, a mãe é educadora da casa, gente. A mãe ensina, tá bom? A mãe direciona os filhos. E tudo que ela fala ensinando a fé no Deus de Israel aos filhos, os filhos devem obedecer. Daí é que nós compreendemos justamente a realidade presente em Gênesis capítulo 3. A serpente tenta quem primeiro? Tenta Eva. Porque Eva é educadora. É Eva que vai levar para Adão a informação do fruto. A mulher é justamente aquela que vai educar. Daí é que nós entendemos João capítulo 2. Bodas de Caná, gente. A mãe fala para o filho tem que atender. Por quê? Porque a mãe é educadora. Fazei o que ele vos disser. Acabou, não tem conversa. O filho tem que obedecer, porque a mãe é educadora. Aí nós entendemos, pessoal, aquilo que está em Lucas capítulo 2, lá no versículo 50. O que está lá em Lucas 2,50? Jesus ficou lá no templo em Jerusalém. José e Maria foram buscar Jesus. E chegando lá, quem é que fala? Foi José? Não, foi Maria. Por quê? Porque o Evangelho quer retomar de forma profunda aquilo que é a casa do período tribal. Aí nós entendemos, então, agora, a figura da mulher. A mulher, ela vai ser muito importante. Todo o restante é filho e filha, beleza? Agora, atenção. Qual era a função do homem? A função do homem era trabalhar na roça. Quanto mais filho o homem, mais riqueza se tem. Por quê? Mais filho, mais braço e mão para trabalhar. É isso que está acontecendo, tá? Nesse sistema. Daí que o israelita, ele louva a Deus quando nasce homem. Por quê que ele louva a Deus? Porque é mais um para trabalhar, gente. Se é mais um para trabalhar, mais comida, mais riqueza se tem. Qual é a função da filha, da mulher dentro da casa? A função da filha, meu povo, sabe qual que era? A função da filha era ter filhos. Então a mulher tinha que ter muitos filhos, porque quanto mais filho, mais gente para trabalhar. Quanto mais gente para trabalhar, mais riqueza se tem. Então o que vai acontecer nessa história toda? Vai acontecer justamente que a mulher estéril, a mulher que não tem filho, ela vai ser tida como maldita. Entendeu agora? A mulher que não tem filho, ela é
entendida como maldita, porque ela não tem bênção, ela não gera bênção, ela não gera riqueza. Ela vai ser uma boca a mais para comer dentro de casa. Então, o ponto fundamental é esse. Então, a mulher tem que gerar filho para casa, tá bom? Esse é o ponto que está presente neste período da história do povo de Israel, gente. Vamos entender? Vamos lá, ó. Quando existe a casa dentro do sistema tribal, a casa tinha 50 pessoas. E as 50 pessoas tinham o que comer. As 50 pessoas tinham onde se vestir. As 50 pessoas tinham vida e vida em abundância. Essa é a ideia. Daí, quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 9, deixa eu pegar aqui, Lucas capítulo 9, versículo 14, é o momento no qual Jesus está fazendo justamente o que? A multiplicação dos pães. E aí, olha só o que diz a Bíblia, tá? Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 14. Diz assim, ó, no meio da multiplicação dos pães. O texto fala, com efeito eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos, fazei acomodar-se por grupos de uns 50. Entendeu por que tem 50 pessoas aí? Porque é o sistema tribal, pessoal. Jesus quer retomar isso, porque esse é o fruto do Êxodo, é o fruto da libertação que Deus operou. Então, Jesus chama Deus de Pai, Maria é a mulher, todos os que ouvem a voz do Pai o obedecem, são seus irmãos, irmãs. É essa a linguagem do Novo Testamento e é a linguagem da comunidade cristã. Como que a igreja vai ser entendida? Como a casa de Deus. Quem é o primogênito, o herdeiro do Pai? Jesus.